Olá, sou o professor Ricardo e estou vindo falar um pouco com vocês sobre o tão comentado home office. Essa modalidade de trabalho que já causou muito alvoroço, tá, entre as empresas em virtude dessa pandemia que a gente está vivendo, e por isso é importante que a gente aprenda e conheça um pouco mais sobre esse tipo de modalidade de trabalho, ok? O home office ou teletrabalho, ele foi inserido na consolidação das leis trabalhistas a partir da reforma que aconteceu em 2017, aprovando diversos pontos e trazendo à legalidade diversas discussões que antes eram muito debatidas, mas que até então não haviam sido envolvidas pela legislação. E o que acontece? Quando a gente fala sobre home office, a gente tem que olhar sobre duas óticas: a do trabalhador, do empregado, e a do patrão, do empregador. Nesse caso, quando a gente discute sobre home office, a gente está falando também sobre gestão de pessoas e recursos humanos. Gestão de recursos humanos, e são duas óticas completamente diferentes nesse caso. É interessante que a gente saiba reconhecer que quando a empresa sente a necessidade de enviar seu trabalhador para casa, para que ele atue à distância, diversos elementos aí entram em jogo, porque até então tudo acontecia no tempo que o trabalhador disponibilizava para a empresa no seu local de trabalho. Quando se trata do home office, é preciso considerar alguns elementos como a infraestrutura, os custos inerentes e principalmente o preparo do trabalhador para desempenhar esse tipo de atividade. De atividades simples, como um telemarketing, simples na questão da operacionalização, até, por exemplo, atividades mais complexas, como por exemplo, a atividade de lecionar, atividade de dar aula, porque existem as aulas EAD, mas a didática para o EAD é muito mais complicada em virtude de exigir muito mais do professor e dos alunos: disciplina, ordem, respeito às regras e principalmente engajamento. Quando se trata de uma aula à distância, a gente tem diversos elementos que podem facilitar ou mesmo complicar esse resultado tão esperado, que é o êxito na aprendizagem. Então, assim, trazendo novamente para um contexto empresarial, que é o que a gente visa discutir nesse vídeo, vamos falar primeiramente sobre a parte de legislação. O que é que diz a lei sobre o home office? A empresa, ela pode optar pelo home office desde que, caso o trabalhador atue como num trabalho presencial, desde que isso seja acordado com antecedência, desde que ambas as partes entrem num acordo para que isso possa acontecer. Não pode ser unilateral, até porque a relação de trabalho não se dá de maneira unilateral. Ainda que seja uma discussão bem delicada, falar sobre a negociação patrão-empregado, é importante que essa negociação aconteça para saber se estão todos preparados para esse tipo de situação. A pandemia, nesse caso, a preocupação com a saúde é importantíssima, mas os resultados da empresa não podem cair. Então não adianta a gente pensar que está acontecendo no home office simplesmente pelo fato de que eu estou em casa, certo? Isso tem que estar muito claro para ambas as partes. Digamos assim, os objetivos, as metas permanecem as mesmas e isso não pode ser desprezado. Então, quando se trata de home office, a legislação deixa muito claro que precisa ser feito um contrato para que seja mudada a modalidade de trabalho de presencial para o teletrabalho. Tem que ficar muito bem claro nessa mudança, nesse aditivo contratual, quem é que vai arcar com os custos, porque a empresa poderá ter que ceder um tablet, um notebook para o trabalhador que não tem, pois não havia a necessidade no trabalho presencial, tendo em vista que ele usava os recursos no local da empresa, e em casa ele não tem, ele não é obrigado a ter. A questão da internet, eletricidade, todas essas despesas operacionais para que o trabalho possa acontecer também precisam ser descritas no contrato de trabalho. Ou seja, a gente precisa deixar bem claro quem é que vai arcar com isso. Não necessariamente precisa ser a empresa, isso tem que ficar claro também
para todos os trabalhadores, certo? Isso vai do acordo do patrão com o seu funcionário. Ainda também a discussão que remete à jornada de trabalho, isso também tem que ficar muito bem definido. Métodos de controle para que, já que eu não vou mais bater o ponto, ainda que existam pontos digitais, softwares aí que lidam com essa rotina trabalhista, mas eu preciso deixar muito bem amarrado como é que vai se dar o horário, programar direitinho as atividades, para evitar sugar demais do trabalhador, porque não se engane que o home office, se não tiver disciplina, ele vai te cansar muito mais do que um trabalho presencial. Bem como eu também preciso traçar estratégias de controlar os resultados de tudo que está sendo feito, para que não corra solto, não corra frouxo, não corra sem um controle essa relação que já é tão complicada. E se torna mais ainda complicada no momento em que muitas pessoas estão assumindo home office sem ter tido nenhum planejamento. Estão fazendo pela necessidade, estão fazendo pela urgência da situação, e isso é o que complica mais ainda no momento de se adequar, ok? É importante também salientar o seguinte, como eu disse, home office não só trata da frieza da legislação, não é somente essa discussão que é importante a gente ter, é importante que a gente também discuta sobre a gestão de pessoas, pois há que se preocupar e muito com o preparo do seu colaborador para trabalhar como um trabalhador à distância. Nesse caso, aí entra a gestão de pessoas, é a preocupação com o ser humano para que ele tenha o apoio necessário para que as suas atividades não transcorram de maneira insuficiente ou subaproveitadas, porque é muito comum o rendimento cair para algumas pessoas que não estão acostumadas a trabalhar de casa, né? Como eu já falei, aspectos como disciplina são muito delicados nesse momento, porque se não houver disciplina acaba por se perder tudo que se tinha planejado. Além disso, também é preciso considerar a rotina da casa do trabalhador, porque nem sempre existe uma rotina adaptada para esse tipo de situação, e já exigir uma mudança na rotina da casa dos seus colaboradores não é, obviamente, a melhor opção, certo? Então, quando se trata de home office, essas questões precisam ser pesadas, toda a parte legal, jurídica dessa nova relação de trabalho, bem como todo o trabalho agora voltado para o ser humano, para que a gente possa não desconsiderar todas as peculiaridades de uma relação entre indivíduos também, certo? Por mais que a gente esteja num vínculo profissional, e é isso que se espera, é necessário também que a gente saiba medir as ações para que não causem impactos maiores do que a própria preocupação com essa pandemia que a gente vive, ok? A depender da forma como o teletrabalho, como o home office é conduzido, o vírus, a pandemia, pode ser o menor dos problemas para as empresas. Infelizmente, em pleno século XXI, algumas pessoas ainda não estão preparadas, algumas, modo de dizer, e sendo bem educado, porque na realidade algumas pessoas estão adaptadas, principalmente em locais onde a gente tem uma rotina muito mais tranquila do que grandes centros. Então, assim, eu estou falando da ETS Elia Siqueira, em São José do Egito. São José do Egito é uma cidade do interior do estado de Pernambuco, com 35 mil habitantes, que tem uma rotina muito pautada no trabalho presencial, e a maior parcela dos trabalhadores, isso eu falo pela experiência que eu tenho convivendo com as empresas da região, da cidade e da região, a maioria dos trabalhadores trabalha em regime presencial e infelizmente não tem preparo nem infraestrutura em casa para assumir um home office, e por isso a dificuldade surge. Agora, alguns pontos polêmicos também podem ser trazidos à discussão nesse momento, e eu faço questão de tocar neles aqui porque algumas pessoas também exageram na hora de argumentação sobre o teletrabalho. Olhando de algumas perspectivas, tem gente que chega e fala: eu não tenho um notebook para trabalhar, eu não tenho uma infraestrutura em casa que seja compatível com o que o trabalho que eu exerço necessita. Agora entra aqui o consultor empresarial falando, nada de coaching, não sou isso, mas
acredito que serve para provocar uma reflexão. Muitas pessoas que eu vejo falando que não tem o recurso necessário andam com celulares que custam mais do que alguns notebooks. Então assim, você carrega no seu bolso uma ferramenta subutilizada, que você às vezes usa somente para entretenimento e deixou de fazer um investimento em uma ferramenta de trabalho essencial nos tempos em que estamos. Então assim, cabe essa autocrítica também. Não adianta você querer argumentar que não está preparado para o home office quando todos os seus gadgets, toda a sua parafernália tecnológica diz o contrário. Então assim, você não se preparou para usá-las para o trabalho, mas não quer dizer que você não tenha essa infraestrutura. Um simples celular já pode ser utilizado para um teletrabalho, não é suficiente na maioria das vezes, mas infelizmente algumas pessoas estão pagando caro agora por não terem feito o planejamento necessário para ser um profissional do século XXI. Então não adianta você vir dizer que home office é algo muito distante, porque não é. Já chegou a era digital há um bom tempo e muitas pessoas ficaram de fora por opção própria. Outro ponto que a gente também deve levar em consideração é a autocrítica sobre a disciplina. É fácil você se perder quando você não se programa ou não se planeja para um home office. Em momentos como esse, tudo vai tirar sua atenção, tudo vai ser motivo para você deixar de lado o seu afazer e justificar que a sua família precisa de você. Vamos com calma nisso aí também, porque não dá para você argumentar que agora todo mundo precisa de você, porque não necessariamente isso está acontecendo. E segundo, as pessoas têm que compreender que seus horários de trabalho permanecem. Então assim, em tese, você deveria estar dedicando parte do seu dia para o trabalho. Você não está de férias, a gente não está de folga. E isso tem que ficar bem claro, tanto para você quanto para aqueles que convivem contigo. Para não parecer que nesse momento de pandemia a coisa está correndo como umas férias antecipadas. Não é bem assim, pode até acontecer, tá? Isso é permitido, mas essa antecipação de férias não é padrão para todo mundo, então todo mundo também tem que ficar atento, certo? Bom, esse vídeo é para ser curto mesmo, é só para provocar algumas questões. É importante que a gente saliente que pandemia não é férias, não são férias, pandemia não é folga. A gente tem que manter-se focado e atento ao trabalho, ainda que à distância, tá? Para quem estuda, muita disciplina, muita ordem, tá certo? Voltem seus olhos, voltem suas atenções para os estudos, aproveitem esse momento que vocês estão em casa, que por vezes talvez para alguns é mais confortável. Não percam o foco, porque isso vai ser um diferencial no momento em que as coisas vão voltar ao normal, certo? Não se deixem abater, não se deixem perder o ritmo, tá? Não se permitam isso não. Infelizmente, diversas outras situações já estavam acontecendo, diversas crises já estavam acontecendo e pandemias não são novidade no mundo. Agora a gente tem recursos para conseguir manter várias organizações funcionando e não é mais desculpa então para aqueles que não conseguem manter o foco nesses momentos em que a gente confunde cuidado com folga, certo? Fiquem atentos. Qualquer dúvida podem comentar aqui no próprio vídeo para a gente tentar discutir um pouco sobre isso. Se tiver alguns questionamentos, esse vídeo aqui foi mais para provocar, certo? Reflexões. Fiquem à vontade. Eu peço que todo mundo compartilhe esse vídeo caso julgue interessante a discussão aqui levantada. Esse vai ser o primeiro de muitos. Diversos vídeos outros serão produzidos para a gente sair juntando algumas disciplinas essenciais à administração e à gestão, para discutir como elas podem ser conduzidas, como as nossas atividades podem ser conduzidas e mantermos o foco em momentos como esse, certo? Eu sou o professor Ricardo, estou falando em nome da Escola Técnica Estadual Professora Célia Siqueira, do município de São José do Egito, e estou à disposição para qualquer tipo de dúvida que, por acaso, vocês tenham sobre home office, teletrabalho ou qualquer outra temática nesses tempos de pandemia. Boa sorte, bons estudos e bom trabalho a todos.